Nesse vídeo vou te explicar o que é integração sensorial, qual a importância de estimular o desenvolvimento sensorial e vou te ensinar 7 estratégias para estimular o sistema sensorial do bebê. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo vou falar sobre o desenvolvimento sensorial. Se você quer saber mais sobre esse assunto e como estimular o seu bebê, fica comigo até o final. Segundo Aires, integração sensorial é o processo pelo qual o cérebro organiza as informações de modo a dar uma resposta adaptativa adequada, organizando dessa forma as informações do próprio corpo de forma a ser possível o uso do corpo de forma eficiente no ambiente. Precisamos da integração sensorial diariamente, tendo em vista que o nosso corpo reage às informações vindas do ambiente diariamente, ou os estímulos que vêm desse ambiente a todo instante, a todo momento. As nossas capacidades de processamento sensorial são usadas para a interação social, para o desenvolvimento de habilidades motoras, para a atenção e a concentração. Os sistemas sensoriais são responsáveis por receber estímulos vindos do ambiente de forma simultânea, reconhecê-los, integrá-los e organizá-los para então devolvê-los ao ambiente adequadamente. São eles os sistemas tátil, olfativo, gustativo, visual, auditivo, o propriocepção e o vestibular. Para você que me acompanha, você sabe que não são 5 sentidos, são 7 sentidos. Alguns estudos revelam que a cada 20 crianças, uma tem alguma desordem no seu processamento sensorial. E diante disso, dessa desordem, essas crianças podem apresentar algumas características, eu listei aqui para vocês. Elas podem ser impulsivas, ansiosas, não gostar de ser tocadas, ter déficit nos movimentos corporais, apresentar-se hipo ou hipersensível a estímulos motores, ser mais desajeitados, sem coordenação, tropeçar facilmente, buscar excessivamente o movimento, incomodar-se com texturas de roupas, além de déficit de concentração e não curtir muito, ficar muito incomodada com ruídos e ter dificuldade de se relacionar com crianças da mesma idade. E tudo isso pode influenciar na sua capacidade de aprendizagem. E que profissional que pode ajudar uma criança assim? Um terapeuta ocupacional vai fazer essa estimulação de integração sensorial com essa criança. E aí você pode estar se perguntando, né? Ok, Keila, o que eu posso fazer? O que está em minhas mãos fazer para auxiliar o meu filho a se desenvolver bem quanto à questão sensorial? Tem algumas questões que você pode sim fazer em casa, pode auxiliar o seu filho e já prevenir isso. A gente fala que isso é estimulação precoce. A gente faz isso antes da criança apresentar alguma desordem no processamento sensorial dela. A gente vai estimular precocemente. E isso está nas suas mãos, isso é algo que você pode fazer. E agora eu vou deixar então 7 estratégias que você pode usar para estimular o desenvolvimento sensorial no seu filho desde bebê, que é um período que ele está latente esse desenvolvimento. Segundo Piaget, a criança até 2 anos está na fase sensório-motora. É uma fase em que ela tem mais facilidade para aprender por meio do sensorial e do motor. Estratégia 1, visão. Para você que me acompanha, você sabe que essa é a Laura e eu trouxe a Laura aqui para me ajudar a mostrar para vocês como fazer isso. Então, na estratégia da visão, a gente vai estimular aqui a figura fundo. O que seria isso? É que no meio de tantas coisas, a sua criança conseguir identificar visualmente uma coisa. Então, por exemplo, eu estou pertinho dela e eu estou aqui conversando com ela, o meu rosto está perto dela, ela está identificando o meu rosto em meio a tantas outras coisas que tem aqui atrás de mim. Ou então eu estou segurando alguma coisa na minha mão. Pode ser um brinquedo, um objeto como aqui o meu porquinho. E eu tô mostrando aqui na frente para ela e ela identificar essa coisa, não que ela saiba o que é isso, mas ela identificar, ver esse objeto nessa imagem que está na frente do rosto dela, né? Isso então seria identificar a figura fundo. E depois que essa criança tá já sentando, né? Você pode fazer essa estimulação de figura fundo. Vocês, por exemplo, estão lá na rua ou no quintal da sua casa, e aí você escuta o cachorro latindo, e aí você vai chamar a atenção da criança
para o cachorro, né? E você aponta lá para o cachorro que tá lá na rua latindo. Olha, o cachorro latindo. Está apontando para o cachorro e está convidando o seu filho a olhar para aquilo que você está apontando. Isso também estimula a questão figura fundo. Ou ainda, quando você pegar um livro, né? Então, vou pegar aqui o exemplo desse livro aqui, ó. Tem alguns animais. Estou aqui com a criança mostrando o livro para ela e daí eu vi aqui um elefante. Aí eu vou colocar o dedinho no elefante e vou apontar, né, para ele. Vou apontar para o elefante e vou falar: olha, o elefante. Olha, o macaco. Eu posso até apontar que o elefante, fazer o sonzinho dele, mas a questão de que a criança está em toda essa imagem, identificando essa daqui que eu apontei para ela. Outra estratégia para estimular aqui a visão é brincar de cadê achou. Sabe aquela brincadeira que a gente faz de tampar o rosto e falar: cadê a mamãe? Achou! Então no neném, né? Tampa assim: cadê o bebê? Achou! Então, essa brincadeira aí você está estimulando a questão da criança rastrear visualmente. Além de que é uma baita brincadeira legal para você fazer naquela fase da angústia da separação ou da ansiedade da separação que a criança tem. Sabe aquela fase que quando a mãe sai da frente dela, mesmo que esteja na casa, mas foi para um outro ambiente, a criança começa a chorar porque ela acredita que a mãe sumiu. Então, fazendo essa brincadeira, você vai ensinando para o cérebro do seu bebê que, olha, não é porque eu não estou vendo que aquilo não existe mais. Então você pode fazer isso usando a sua mão no seu rosto, no rosto do seu bebê, ou então pegando um paninho, uma toalhinha, colocando no seu rosto, colocando no rosto do bebê e tirando, né, do seu filho. Você pode fazer com objetos. Vou usar de novo o exemplo do porquinho, né? Então eu coloco o porquinho aqui e aí eu escondo ele. Pergunto: cadê o porquinho? Ou então eu coloco alguma coisa aqui por cima, como por exemplo o paninho. E aí eu pergunto: cadê o porquinho? Daí eu vou abrir e vou mostrar esse porquinho. Também uma outra forma da gente trazer essa estimulação visual. Estratégia 2, audição. Aqui a gente vai estimular a figura fundo, agora auditiva. A gente fez a visual antes, né? A figura fundo auditiva é a criança estar num ambiente que tem muito barulho e apesar de todo aquele barulho, ela identificar um único som. Então, por exemplo, a mamãe tá falando e a criança identificar que a mamãe tá chamando o bebê, né? Maria, João. E a criança conseguiu identificar que está chamando ele ou ela, mesmo tendo a TV ligada, o cachorro latindo, o aspirador de pó ligado, ela conseguiu identificar. Isso é uma figura fundo auditiva. Ou ainda, quando vocês estão passeando e aí você escuta o barulho de passarinhos, ou de cachorro latindo, ou de uma ambulância, ou, enfim, qualquer outro barulho que você quer chamar a atenção do seu filho, e aí você fica: ó, escuta, escuta. Você traz para a parte do corpo que é referente ao ouvir, né, a audição, e chama a atenção do seu bebê, da sua criança, para que ele preste atenção naquilo que você quer, né? Ó, escuta, escuta. Ó o barulho do cachorro. Ó o barulho do cachorro. E aí você vai e juntar com a figura fundo visual, né? Então, ouviu o barulho do cachorro, agora vamos procurar onde que tá esse cachorro. E aí, visualmente, vai ver esse cachorro. Então, você está fazendo as duas estimulações. Ou só ouviu o barulho, né? Ouviu, ó, isso é um cachorro, o cachorro tá latindo, ó, isso é um passarinho. E uma outra forma de estimular essa figura fundo auditiva é você usando chocalhos. Você pode comprar chocalhos prontos ou você pode fazer. Aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de garrafa PET. Eu coloquei coisas que eu tinha aqui. Coloquei feijão, semente de girassol, no outro eu coloquei algumas pedrinhas, no outro eu coloquei arroz e nesse daqui eu coloquei chia. Eu lavei bem essas garrafas, então se eu quiser voltar a usar esse arroz, esse feijão, eu posso, porque eu higienizei bem, esperei secar e depois eu coloquei. Ou você pode usar algum outro elemento que você queira, né? Que nem eu usei pedrinhas, elementos da natureza. E aí você vai chamar a atenção da criança em meio a várias coisas acontecendo para que ela busque ouvir de onde que tá vindo esse som e vá atrás desse som, né? Então você vai usar esse chocalho para fazer isso. Localização sonora, uma outra forma também da gente estimular a questão auditiva. Então a criança, ela tem que localizar o som. Então eu posso fazer esse jogo aqui de memória auditiva para fazer isso. Para mim que ficasse mais fácil, eu coloquei igual, ó, as cores, então eu sei que esses dois são iguais. Ou então eu escrevi aqui embaixo. Para facilitar, só na atividade, para ser mais dinâmica, para eu saber, né? E aí eu pego um e eu coloco esse daqui que eu quero que a criança saiba. Eu vou lá no ouvidinho dela, na orelha dela, e aí eu pego um diferente.
Vou lá na orelha dela e aí eu pego o que é igual. E aí eu peço pra ela me falar qual dos dois que é. E aí se ela precisar, você vai lá e balança de novo até que ela consiga identificar. E uma outra forma, esse daqui do joguinho da memória, a criança tem que ser um pouquinho maior, né, pra você fazer. Lá por volta de 3 anos, você já consegue fazer. Porque a estimulação sensorial, mesmo que Piaget fale que é até 2 anos, que é a forma latente, ela permanece a primeira infância toda. Precisa ser estimulado essa função sensorial da criança. Ser latente, gente, quer dizer tudo no corpo dela está preparado para ela aprender aquela habilidade naquela idade, naquela faixa etária. Isso é ser latente. O corpo dela está 100% pronto naquele momento. Mas depois de 2 anos, ainda assim, a estimulação sensorial é importante durante toda a primeira infância. E outra forma que você pode fazer para esse rastreio auditivo da criança é o chocalho. Ainda enquanto é bebê, que você vem aqui do lado, balança, e a ideia é que esse bebê vai virar porque ele ouviu um barulho desse lado. Então, vem pra cá, vai virar porque ouviu um barulho pra cá. Em cima da cabeça, vai virar a cabecinha porque ouviu um barulhinho pra cima. Então a ideia é essa. Por que é importante a criança ter essa habilidade bem desenvolvida? Porque isso é proteção para ela. Porque ela precisa ouvir as buzinas lá quando ela está lá na rua, numa calçada. E isso são indicativos para ela de segurança. Então por isso que ela tem que rastrear bem a questão auditiva, porque é algo para proteger ela. A terceira questão aí dentro da estratégia de audição são músicas. Na questão de musicalidade, você pode usar instrumentos musicais, tanto prontos como comprados. Você pode procurar lá no Google que você vai encontrar alguns instrumentinhos que você pode fazer com coisas que você tem em casa. E principalmente cantar. Cantar para essa criança. O cantar não vai estimular apenas a questão auditiva, vai ser bom para você estimular alguma habilidade, alguma outra questão que essa criança precisa aprender. Por exemplo, na hora de guardar o brinquedo, você pode cantar uma musiquinha para guardar os brinquedos. Na hora de ir tomar um banho, você pode cantar uma musiquinha que vai indicar que é a hora do banho, na hora de escovar, na hora de ir dormir. Se você quer que a criança aprenda partes do corpo, tem música que você pode cantar para ela aprender partes do corpo. Se quer que ela aprenda alguma habilidade motora, tem músicas que você pode cantar para ensinar habilidades motoras, questão de coordenação corporal. Enfim, auxilia também nisso. Estratégia 3, tato. Esse é o sentido que mais engaja com as crianças pequenas, porque tudo que elas veem, elas querem colocar as mãos. E elas fazem isso porque é por meio de pôr as mãos que elas aprendem o que é aquilo, que elas conhecem as coisas. E esse sentido tato não é somente mãos. Tato é o corpo todo, também os pés. Então a gente não pode restringir a estimular tato apenas nas mãos. Vamos lá. O que é legal você estimular? Temperatura, a criança saber o que é quente, morno e gelado, frio. Você pode fazer isso com água mais quentinha, não quente, né, gente? Senão vai machucar a criança, mais morna. Pode pegar gelo e brincar com essa questão aí da criança explorar isso, não só nas mãos, mas no corpo, nos pés também. Você pode também estimular diferentes texturas. Você pode trazer texturas lisa, mole, áspera, felpuda, penas, papelão, alumínio, esponja, enfim. Você pode apresentar várias texturas diferentes, você não precisa comprar brinquedos para isso. Uma boa forma de estimular texturas diferentes é trazendo materiais não estruturados, que são coisas que não foram feitas para brincar, mas que na mão da sua criança vira brinquedo, como por exemplo um rolinho de papel higiênico, uma garrafa, pedrinhas, areia cinética, enfim, coisas que você tem aí, peneira, bucha, coisas que certamente você vai ter aí na sua casa. E quando a gente fala também em questão tátil no corpo todo, o que poderia ser no corpo todo? Massagens, vai estimular esse sentido tátil,
Abraço vai estimular esse sentido tátil. Carinho nessa criança vai estimular esse sentido tátil pelo corpo. E os pés seria permitir com que a criança ande descalço. É muito importante na primeira infância que a gente dê mais tempo de andar descalço do que com calçado, porque ali é um local que tem muitas terminações nervosas, ou seja, é um local no corpo da criança em que chega muita informação nos neurônios, no cérebro dela. Então você tem que aproveitar desse momento em que a criança está mais predisposta para essa estimulação por via tátil, de pés, corpo todo e mãozinhas, né? Em geral a gente só lembra das mãos. Esse é o homúnculo sensitivo ou homúnculo dos sentidos. Ele serve para mostrar qual é a representação sensorial das partes do corpo no córtex cerebral. Mas o que isso significa, Keila? Diz respeito às partes do corpo, a importância que elas têm lá no cérebro. Mas o que é isso, Keila? Isso diz respeito à importância das partes do corpo, a representação que elas têm lá no cérebro. Presta atenção o tamanho dessa boca, desse lábio, dessa língua, dessa mão e desse pé. Vocês perceberam que ele é bem desproporcional ao tamanho do resto do corpo? Eles são enormes, né? O que isso quer dizer? Isso indica que existem mais neurônios que recebem informações sensoriais dessa boca, dessa língua, dessa mão e desse pé, do que de outra parte que nesse desenho aí esteja menor, como por exemplo a barriga, é uma parte menorzinha. Então, olha só como é importante essas partes aí. Agora, dá pra gente entender o porquê daquela fase da criança, do bebê, colocar tudo que vê pela frente na boca? Por conta dessa questão sensorial que está acontecendo no seu cérebro. São as partes que têm mais terminações nervosas, que dão mais informações para esse cérebro da criança, que trazem mais aprendizado para esse cérebro da criança. Entenderam agora a necessidade que a criança tem de colocar? Então a minha sugestão é que você permita sim que o seu filho, que o seu bebê coloque na boca, desde que seja algo seguro e também que sejam várias texturas diferentes, porque é um período em que está ocorrendo mais estimulação neurológica para o seu filho, a boca, a língua e a mão. Então, por isso de colocar sempre a mão em tudo que vê tem que pegar com a mão, e também dessa necessidade de levar tudo na boca, e por isso a importância de andar descalço. E também, quando o seu bebê iniciar a introdução alimentar, varie as opções de sabores e texturas para ele. Isso é uma estimulação. E também, além de estimular a questão do paladar, da gustação, você vai estimular os músculos da motricidade orofacial. O que é isso? São os músculos que estão envolvidos na fala. Eles vão se exercitar e isso também vai contribuir para a fala do seu filho. Quinta estratégia, olfato. Uma ótima maneira de estimular o olfato é cozinhando. Então, traga o seu filho para a cozinha, para cozinhar junto com você, porque ali é estimulador olfativo o tempo todo. E nada melhor do que conhecer verdadeiramente os alimentos, né? Não só no tato, não só no sabor, mas também no cheiro que cada um deles tem. E uma outra estratégia é também levar a criança para uma horta, se você tiver. Mesmo que seja uma horta lá com alguns temperinhos em vasinhos, já é um estimulador ali real para ela. Ou também se você tem um jardim, deixar a criança mexer lá com as flores, com a terra, são cheiros próprios da natureza e são baitas estimuladores para essa criança. Sem contar que o fato de você fazer uma comidinha gostosa, que o seu filho gosta, isso vai gerar uma memória olfativa nesse cérebro. Sexta estratégia, o vestibular, o equilíbrio. O sistema vestibular é formado por um conjunto de órgãos da orelha interna, o que contribui para a manutenção do equilíbrio. E como que você pode estimular esse sistema vestibular? Pode ser por meio de balanço, sabe, lá no parquinho, balançar a criança. Pode ser também por alterações gravitacionais, lá naquele brinquedo de girar.
Ou você pode girar essa criança, mas, né, toma cuidado. Vocês já devem ter reparado, ou senão vocês vão ver que vai ter uma fase que a própria criança gira, até que ela começa a se sentir tonta e ela para, e ela gosta daquele barato, né? É o próprio corpo da criança buscando essa estimulação do sistema vestibular. Também brincar de cabeça para baixo, ficar pendurado de cabeça para baixo, ou quando a criança está no colo, que ela se joga e ela fica de cabeça para baixo, ela também está nessa busca de estimular esse sistema vestibular. E também lá no escorregador, que você vai trabalhar a movimentação do corpo dessa criança, né? Subir e descer no escorregador. Se essa criança quiser subir pelo escorregador, tudo bem. Desde que, né, seja em segurança, não tenha muitas crianças, não tem problema, gente. A gente está estimulando ali a questão motora dela. A gente também está estimulando essa questão gravitacional aí, importante para esse momento aqui do vestibular. E por que é importante que essa questão vestibular esteja bem estabelecida na criança? Porque é isso que vai proteger ela de quedas constantes. Então, se você está preocupado com que o seu filho mantenha o equilíbrio na hora de andar, correr e explorar essa locomoção, então estimule bem essa questão do vestibular para garantir menos quedas aí nesse desenvolvimento de processo de locomoção do seu filho. Sétima estratégia, propriocepção. Propriocepção é o músculo mandando resposta para o cérebro de que aquele movimento ocorreu. Por exemplo, quando a criança está escrevendo e se ela escreve forte demais, é porque essa questão proprioceptiva nela não está bem desenvolvida. Então, o cérebro, o músculo avisou para o cérebro que tem alguma coisa ali que aquela criança está precisando de estimulação. É também o sistema sensorial que permite que esse corpo perceba a localização, que esse corpo perceba a força exercida, como por exemplo, que eu já disse na escrita, né? Forçar demais ou forçar de menos na hora de escrever ou de pintar, de desenhar. E também esse sistema sensorial dá essa possibilidade de saber cada parte do corpo em relação às demais e também posição desse corpo no espaço. E como que você vai estimular a questão proprioceptiva? A propriocepção vai ser ativada estimulando músculos profundos. E como que você faz isso? Quando você traz a questão de desequilíbrio. Por exemplo, andar de patins, pular em cama elástica, de skate, andar descalço em texturas diferentes, ficar em um pé só. E também quando você venda esse olho, né? Quando você tira a questão da visão, você também ativa a propriocepção. E quando você coloca uma venda, né, fazendo isso, ou colocando em ambientes escuros, você vai ativar aí a estimulação da propriocepção. Se esse vídeo te ajudou, se eu te ensinei alguma coisa, deixe seu like para você não se esquecer. E se você quer saber mais assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!